Eleições 2022. No período de nunca teve virada para presidente, mas desde o início disso, desde a década de 90, dessas 108 eleições para o governo do estado que foram ao segundo turno, em 31 delas houve virada de candidatos que estavam em segundo lugar e ganharam a eleição no segundo turno, ou seja, dá para virar. E mais do que isso, estatísticas mostram que quando a diferença é pequena, ou seja, de até 5 pontos percentuais ali dos votos válidos, a chance de virada, ou quantas vezes aconteceu a virada, foi de 45%, ou seja, em casos onde até 5 pontos de distância entre o segundo e o primeiro colocado, metade deles a eleição teve virada. Mas agora, só para acalmar o coração dos meus colegas petistas, eu também vou dar uma acalmada neles, né? Além de nunca ter acontecido virada, antes das eleições, e aí a gente vai questionar aí qual foi a eficiência dos institutos de pesquisa, né? Que erraram muito e tal, apesar de hoje estarem negando. Só para você ter uma ideia, o que eles mostravam? Que a maioria dos eleitores de Ciro e a maioria dos eleitores de Simone migrariam para Lula no segundo turno. E aí entra o que vem agora de futuro, o que já tem a relação com a estratégia e o que está se projetando para o futuro. Mais do que isso, mais do que as pesquisas na época mostrarem os eleitores, a maioria dos eleitores de Ciro e Simone migrando para Lula em um possível segundo turno que hoje é real, o Lula conseguiu, de alguma forma, o apoio desses dois outros adversários derrotados. O Ciro, um apoio assim que era melhor não ter feito, né? Que ele, não, eu sigo meu partido e tal, e que escolheu, e aí tudo bem, dane-se. Agora, o apoio da Simone Tebet, que chegou na frente do Ciro, foi um apoio contundente. Inclusive, ela deve participar da propaganda de TV do Lula. Ou seja, o Lula quer efetivamente colocar, ele queria o Ciro e a Simone, mas o Ciro vai ter menos ou nada, mas ele vai colocar a Simone na campanha eleitoral dele, para ele tentar pelo menos herdar a maioria dos votos dela. E é o que Lula precisa para vencer a eleição. Herdar mais de 60% ou 70% dos votos de Simone Tebet. Basta ele herdar esse contingente de votos, a cada 10 votos da Simone Tebet ele herdar 7, e Lula não precisa do voto de mais ninguém e ele estará eleito. Então essa é a estratégia do Lula. Ele mostrar que os outros dois adversários derrotados preferem ele, e assim os eleitores desses dois adversários derrotados migrarem para ele. Vai acontecer? Só o dia 30 de outubro vai mostrar. Já Bolsonaro aposta em crescer em estados onde governadores, onde candidatos ao governo do estado dele tiveram bons resultados, tiveram vitórias e ele acabou não tendo a mesma distância, a mesma diferença. Então por isso Bolsonaro traz para o seu palanque Zema, afinal Bolsonaro perdeu em Minas e o Zema ganhou no primeiro turno, ou seja, ele quer herdar os votos de Zema e ganhar Minas Gerais, e geralmente quem ganha a eleição no Brasil ganha em Minas Gerais. Aliás, em todas as eleições quem ganhou Minas Gerais ganhou a eleição no Brasil. Mais do que isso, ele soma, além do palanque de Tarcísio, que chegou em primeiro lugar em São Paulo, o atual governador de São Paulo, Rodrigo. Então assim, se você fosse somar, por exemplo, os votos de Tarcísio e Rodrigo no primeiro turno e comparar com os votos de Bolsonaro, daria aí mais ou menos uns 10, 15 pontos de diferença que Bolsonaro quer crescer em São Paulo no segundo turno. E São Paulo é o maior colégio eleitoral. No Rio de Janeiro, ele se gaba do apoio do Castro, que também ganhou no primeiro turno, mas Castro já era do partido dele, então não traz nada novo. Mas Castro teve uma votação muito melhor que a de Bolsonaro no primeiro turno no Rio de Janeiro. Então, Bolsonaro quer tentar colar em Castro e repetir a votação que Castro teve
no Rio de Janeiro. Então, se você olhar, as estratégias estão postas aí para o segundo turno. Enquanto o Bolsonaro busca crescer no Sudeste, né? Já conseguiu aí os três governadores do Sudeste em apoio a ele, que é o maior colégio eleitoral, e tenta replicar no Sudeste a vantagem enorme que Lula tem no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral. Lula tenta pegar esses eleitores soltos de Simone e Ciro por meio deles mesmos, por meio do apoio deles. Então Bolsonaro, enquanto quer casar com os governadores do Sudeste que tiveram larga votação e assim também repetir a larga votação em o segundo turno, Lula quer que o eleitor de Simone vote em Lula porque Simone apoia Lula. Quer que os eleitores de Ciro votem em Lula porque Ciro apoia Lula no segundo turno. Então essa é a estratégia. Qual das duas vai funcionar? A gente ainda precisa ver o desenvolvimento desses dias, ainda tem dia pra caramba de campanha. E aí você me pergunta, Lucas, você falou dos números, apresentou as estratégias, mas tem chance do Bolsonaro virar? Já falei que tem. Tem chance do Bolsonaro virar a eleição. Em casos iguais em governo do estado, nesse tipo de coisa, metade das eleições são viradas. O Bolsonaro vai conseguir virar a eleição? É uma outra história. Entenda o seguinte, gente, eu acertei o resultado, né? Ou pelo menos cheguei mais perto que os institutos de pesquisa no último dia antes da eleição em que eu fiz meu vídeo de apostas aqui. Na verdade, a minha aposta não é uma aposta dividente, eu não consulto as estrelas, os oráculos, nada. Eu faço análises de política, eu faço análises de dados, eu faço análise de marketing político para projetar o resultado que eu acredito que pode dar. Só que assim, como ainda faltam 20 dias ou mais para a eleição, ainda muita coisa pode acontecer. Muitos fatos podem influenciar o voto do eleitor. Muitas coisas, notícias, pode cair um avião, gente, pode acontecer muita coisa e que mude esse cenário político. Mas eu prometo, nesse segundo turno eu também vou fazer apostas. Mas por enquanto, me acompanhe aqui para a gente ver junto, para você pensar junto comigo, porque no segundo turno você vai acertar o resultado, porque você vai saber como a campanha vai se desenrolando, quais são as estratégias, o que está dando certo, o que não está dando certo. Por exemplo, se Bolsonaro, nas próximas pesquisas, e aí você não precisa pegar o número da pesquisa, está 48, 47, você vê que Bolsonaro cresceu muito no Sudeste, ou seja, ele aumentou muito as projeções daquilo que ele teve efetivamente de votação, significa que a estratégia de Bolsonaro de casar com os governadores eleitos e eleitos bem no Sudeste, ou que tiveram boa votação como os dois ali em São Paulo, significa que a estratégia dele está dando certo. E se está dando certo tendencialmente, ou seja, ele está crescendo independente do número que aparece ali no final do gráfico, significa que ele está mais próximo de virar. A mesma coisa quem aí está na torcida pelo Lula. Se você vê que o Lula tem crescido, tem mostrado crescimento, e aí no Sudeste, por exemplo, Bolsonaro não tem conseguido crescer, a estratégia de Bolsonaro não estaria dando certo e a estratégia de Lula estaria dando certo. Então é isso que você vai acompanhar comigo aqui, até que um dia antes da eleição eu venha aqui e crave o resultado como eu cravei no primeiro, porque afinal, quando eu estudo ali, eu sento e faço os trabalhos, eu não erro. Mas é isso. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ter acompanhado aqui comigo. Eu espero que eu te ajude um pouquinho a entender como funciona essa balança, a dinâmica das eleições, né? E que você possa, junto comigo aí no último dia também, acertar o resultado da eleição sem precisar esperar a votação. Então assim, muito obrigado, não esquece, comenta aqui embaixo, pode me xingar, eu sei que vai ter gente que vai me xingar
xingar, porque aí vão falar, você tá defendendo não sei quem, você tá defendendo não sei o que lá, você tá dizendo que tal vai ganhar, você tá dizendo que tal vai perder. Eu tô acostumado, sério, pode xingar que eu tô acostumado. Mas mais que isso, se você quiser me xingar mais vezes em outras análises, ver eu falando mais sobre como tá caminhando essa eleição e principalmente acertando quem ganha e quem não ganha essa eleição, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você veja mais análises sobre as eleições como essa aqui. Muito obrigado e tchau! Volte sempre. Um forte abraço.